O Anderson. O Anderson. O Anderson. Por que esse W? Rapaz, eu sou... É Wanderson. Eu só chamava de Wanderson. No português, assim, eu tive essa curiosidade, assim como eu sou, né? Eu sempre fui um cara extremamente curioso. E busquei saber qual era a origem desse nome, né? É um nome americano, então... Americano. E o nome americano... Nomes americanos, eles usam geralmente o WY, né? E aí... ficou o Anderson. Muito embora na tradução para o português seja Wanderson, né? Mas a gente deixa a pessoa à vontade. Tá certo. Agora, uma curiosidade também. Eu acho muito... Uma coisa que eu observo muito, né? Como eu disse, eu sou extremamente observador e treino a minha mente para isso. Aí uma vez eu tava em casa, Diego Arguires, né? Aí um dia eu vou perguntar para ele se ele é descendente de algum... de alemão, ou sabe? Pronto. Mas aí se eu for falar pra ti aqui o meu nome aqui, aí eu vou deixar... Eu vou falar aqui, meu nome é Francisco Diego Arguires Santiago Alves. Arguires é um nome, cara. Então é um nome composto. Porque o que foi que houve? Eu dei trabalho pra nascer... A minha avó fez uma promessa para São Francisco. Eu nasci no dia de São Francisco, dia 4 de outubro. Também sou Francisco também. Dia 4 de outubro. Aí o que acontece? A avó queria porque queria que o meu nome tivesse Francisco. A minha mãe queria porque queria que tivesse Diego. E meu pai queria que fosse Diego Arguirre, que é um jogador. Arguirre. Qual é jogador de qual seleção? É do Uruguai, se eu não me engano. Do Uruguai. Aí, inclusive, erraram lá no cartório e botaram Arguires. Aí... Antigamente era bem comum esse tipo de erro, né? As pessoas, elas iam pedia para registrar o filho com o nome e era outro nome e tal. Enfim, naquela época não tinha muita correção, né? Não, tinha não. Hoje em dia as coisas estão mais... Você consegue corrigir, né? Consegue corrigir. Deixa eu falar, para quem não sabe, o Anderson... O Anderson. Cara, daqui para até o final do programa eu vou errar um bocado. Porque minha vida foi chamar de Wanderson. Aí, para quem não sabe, que é o diretor do Camusim Mídia, né? Uma página que faz um portal de notícia, na verdade, que depois que eu conheci ele foi que eu vim saber a diferença de portais de notícia e tal. Eu não sabia que era nem chamado assim. Mas para você que sempre acompanha as notícias, sempre acompanha as coisas de Camusim, aqui o rapaz. É a pessoa que tá por trás, mas que tem, né, toda uma equipe. Inclusive fiz um convite de antemão. Por falar em convite, queria agradecer o Diego, a equipe dele, que gentilmente nos fez o convite para participar desse momento. Contar um pouco da nossa história, né? Afinal, a gente tem 3 décadas e meia, né? Então a gente tem muita água que já percorreu por debaixo dessa ponte, né? Até nós chegarmos aqui na esfera comunicativa de comunicação, né? Mas tu sempre gostou, assim, ou caiu de... Não, assim, a gente... Quando tu começou, que foi que engatilhou naquela época? Porque eu acho que quando tu começou era site, era blog, né? Assim, voltando lá pra minha infância, né? Sempre na escola os professores têm aquela pergunta típica de dizer o que é que você vai ser quando crescer, né? E eu sempre me fazia essa pergunta e me questionava, o que é que eu vou ser quando eu crescer? Para quem não sabe, a minha família, 90% da minha família paterna é composto de militar, né? Então, tem um tio aí da Polícia Militar, tenente, sargento, meus primos, Polícia Penal e tal, enfim. Todo mundo é dessa área. Todo mundo é dessa área. Então tu tem notícia privilegiada, né, bichão? Não. Mas chega pra tu primeiro. Mas tem um ditado também que diz que santo de casa não obra milagre, né? Então eu vou chegar até aí os fins justificáveis, né, das nossas fontes. Enfim, então desde criança a gente vinha, eu era criança, ficava ali brincando com os meninos, futebol, aquela brincadeira que toda criança tem na sua infância, né? Jogar bila, empinar pipa, essas coisas. E tinha essa na escola, antigamente, o Kelsin também aqui, que é da minha época, que está aqui no estúdio com a gente, nos prestigiando nesse momento, na escola tinha um jornal, né? A escola tinha um jornal, era Correio do CEP, já no ensino médio, né? E aí sempre... Era o jornal local. Era o jornal da escola, dos movimentos escolares, ali, gincana e tal, enfim. E eu sempre tinha essa vontade de participar, e participava com algumas redações e tal. Sempre fui muito bom no português, né? Na redação. Então eu sempre me destaquei. E, muito embora sendo um pouco tímido, recatado,
buscando sempre aquela questão de ficar lá no meu canto e tal, enfim, mas era teu jeito, né? É o dom, né, que aflora da gente. Então, Kelsin lembra muito bem que lá no CEP tinha a hora do recreio, né? Quem deve estar me assistindo se lembra. Que a gente tinha direito a colocar uma música por recreio. O recreio era em média 15, 20 minutos e a gente colocava, eu levava o CD e ficava lá no som, colocando. E tinha essa vontade, né? E os meninos sempre brincavam e tal. Mas tudo engloba a questão da comunicação, né? A gente vai crescendo, amadurecendo, vendo as possibilidades e tal. E lá em 2010... 2012, eu descobri que eu gostava muito de arte, de foto, né? Do jornalismo mais retratado em fotojornalismo. Que ano era isso aí? 2010, 2012. E aí sempre eu falava, não, eu queria fazer uma foto e tal. Admirava muito as pinturas, né? Dos artistas aqui, o Chiquinho, o Glauber, outros tantos que sempre retratou Camusim, pintava Camusim nas telas, a Igreja Matriz, Bom Jesus, a Capitania. Outros pontos da cidade que a gente sempre foram pontos triviais assim para ser registrado, né? E aí eu passei a comprar, me empenhei a comprar um celular, né? Inclusive quando eu cheguei aqui... Mostra aí pro pessoal. Inclusive quando eu cheguei aqui, o Diego até brincou, né? Essa câmera ali, né? Esse aqui foi o primeiro celular que eu comprei em 2010. Comprei com a intenção realmente de registrar algumas fotos pela cidade. Deixa eu botar aqui mais um pouquinho para dar. Isso aqui, pra quem não lembra, isso aqui é um 4S. Cadê? É um 4S. É uma relíquia. Mostra aí atrás aí pro pessoal. É uma relíquia, né? Como é que a gente conseguia digitar num bichinho desse também? Esse aqui? Hoje esse tem o tamanho do iPod. Hoje é assim, né? O iPod não, o iPod mesmo. O MP3. É o MP3, desse tamanhozinho aqui. E se um era bom, aí esse daí deu um problema, eu comprei esse daqui também, o 4S branco, né? Então, são duas relíquias. Pra cá, Consegui, E aí, com esse celular, Diego, eu sempre andava na cidade e tal, e eu tenho um carinho enorme. Tanto é que eu fiz questão, quando eu recebi o convite, a primeira coisa que eu lembrei foi de trazer esses aparelhos aqui para mostrar de público o carinho que eu tenho por eles. Então, assim, legal, faz parte da vida da gente. A gente não tem carinho apenas por... a gente não é apego material. E foi aqui que onde tu começou, né? Então, isso aqui foi onde começou tudo. Então... Aqui foi onde começou, né? Eu fazia as fotos, na época as fotos assim e tal, fazia uns vídeos da cidade e sempre divulgava de forma... orgânica, né? Colocava na época no Orkut, aquela coisa e tal. Também a época da Cybershot, né? Tinha. Em toda cidade tinha aquela página de fotos. Que você ia pras festas. Eu lembro muito na minha cidade tinha meubichinho.com, tinha aqui tinha Arretados. Aqui tinha o Oiaí, que era o Cutuca e o Oiaí. O Oiaí, eu acho que era do Rafael Saldanha, que hoje eu fiz um, que era o Tubalada. Eu tinha um... Aí era legal, porque a gente ia pra uma festa, os caras chegavam, se identificavam, eu sou aqui do Oiaí, pode fazer uma foto paga. E com 3, 4 dias é que a gente ia lá procurar a nossa foto pra atualizar o Orkut. E outra, aí eu não sei se aqui tinha, naquela época, como era, conseguir patrocínio pra isso aí. Tu lembra que tinha aí tinha nas fotos... Nas fotos tinha Porque naquela época, acho que quase ninguém fazia patrocínio, porque eu acho que naquela época era camisa que o pessoal fazia. Era, tipo assim, era um negócio mais arcaico, né? Hoje em dia... Não, hoje em dia tá muito... hoje em dia, assim, o que... Só faltando aqui a história, né? Galgando aqui um pouco do percurso. Café? Pode botar aí um pouco, por gentileza. Só para espertar. Então, enfim, Diego, a gente tinha esse gosto de registrar as fotos, né, da cidade. E aí, com o passar do tempo, a gente foi buscando se aprimorar, porque realmente uma câmera fotográfica era um pouco... Ainda né? Equipamentos fotográficos são caros, né? Custam uma bagatela. E aí, eu andando por aí e tal, fazendo esses registros aqui pelo meu humilde 4S, eis que o Dr. Glaubson, que hoje é advogado, criminalista, também muito meu amigo de muito tempo, ele me viu, né, em um determinado lugar e disse, antes, cara, eu tenho uma câmera lá em casa que eu comprei essa câmera e ela tá lá no guarda-roupa, eu não uso ela, eu acho que
você faria muito bom proveito dela, porque eu vejo a sua paixão pela fotografia, né? Em estar registrando aí paisagens fotográficas da cidade, enfim. E aí eu disse, cara, hoje eu não tenho como comprar uma câmera dessa, porque ela é uma câmera cara, é uma Canon, né? É uma marca conhecida mundialmente. Ele te deu ou ele queria te vender? Não, ele me deu. Fica registrado esse ponto de gratidão. O Glauber disse, não, pois vai buscar lá em casa e tal. Aí eu fui buscar lá na casa dele. Cheguei lá, ele tirou ela, tá aqui. Eu disse, cara, e aí? Gostei, liguei ela, testei, né? Mas era outro mundo diferente, né? Você é acostumado a fazer uma foto no celular, então migrando para uma câmera de uma câmera fotográfica era outro mundo, né? Então eu fui dar uma estudada no YouTube como curioso e tal. E aí fiz esse estudo, realmente outro mundo, como eu falei, porque a câmera, a gente precisa se apropriar dos 3 pilares da fotografia, né? Que é o ISO, velocidade e a luz, né? Então esses 3 pilares, as pessoas, muita gente acha que fazer uma foto, né? Um profissional da fotografia, um fotógrafo, é apenas clicar em um mero botão, né? Eu achava que era assim. Então assim, em um celular como esse, mais moderno, você liga aqui e ele já faz o balanceio dos 3 pilares, né? Já a câmera fotográfica, para sair uma foto mais profissional, mais trabalhada, mais equalizada, você tem que fazer o balanço dos três pilares, que é o ISO, a velocidade e a luz. Então, esses 3 pilares ele tem que estar em conformidade. Se você vai fazer uma foto de dia, você usa uma determinada configuração, e à noite... A gente aqui, a gente configura as nossas câmeras, e aí sempre a gente bota uma configuração diferente quase todo dia, porque às vezes a gente, só em trocar um pouquinho aqui o LED, aí já muda já. Porque assim, o princípio basilar da fotografia é a luz, né? Sem luz não tem registro fotográfico e nem registro de imagem de vídeo. Então, o princípio basilar de uma fotografia é a luz. Então, você tem que equilibrar esse princípio, tanto na velocidade, quanto mais o objeto tiver em velocidade, você tem que aumentar o ISO, porque o ISO é o deslocamento da imagem. Eu não lembro se naquelas câmeras que tinha, as Cybershot... Não, a configuração da Cybershot, eu acho que só tinha o ISO. Não tinha velocidade. Porque a câmera profissional, Diego, ela tem dentro um espelho. Se você tirar a lente dela, tem um espelho. Então, o que faz a foto é o reflexo do espelho que joga num dispositivo. Então, a fotografia ela é basicamente isso, né? Mas requer um estudo, assim como tudo que a gente vai fazer na vida, como você falou. Para você entrar no ar, agora aqui ao vivo, tem todo um estudo técnico. A gente estava aqui nos bastidores acompanhando aqui. Como estudo técnico que a gente estava fazendo, né, Juan? Liga aí, vai testando. Como diz a pessoa, né? Tem toda uma matemática que tem que ser feita, né? Como tudo na vida. Se você vai dirigir um carro, né? Você tem que ter as noções básicas de dirigir um carro para que depois você desempenhe. A nossa primeira live foi com o Cício Acessórios. Vou mandar um abraço pro Cício aqui. Tipo assim, a primeira live que a gente fez, tu é doido. As coisas eram dando errado. E eu já ficando nervoso. O Juan aí sabe como é que eu fico no dia de live. Mas Diego, todo começo ele é uma história, né? Todo começo a gente... Nada cai do céu. Tudo na vida é uma questão de esforço, né? Então, assim... respondendo a sua pergunta, a questão de hoje eu ter me tornado jornalista comunicador é realmente uma questão de paixão mesmo, né? Quando a gente vê uma obra da gente feita, uma obra retratada em uma foto, um vídeo, ou uma produção jornalística, né? Uma matéria, uma reportagem, a gente vê o resultado que ela tem. Eu, particularmente, eu olho para aquela obra, né, para aquele feito, eu olho com um carinho enorme. Tanto é que eu deixo registrado aqui novamente o carinho que eu tenho por esses aparelhos. Não, se você chegasse hoje para mim com qualquer valor monetário, eu não me desfazia deles. Por quê? Porque eles estão intrínsecos na minha história. Assim como algumas pessoas e algumas coisas. E eu levo comigo
uma coisa muito forte que é a gratidão, né? Eu sou um cara extremamente grato, porque muita gente já fez muita coisa por mim. Algumas pessoas que eu esperava que fizesse não fizeram. Então, assim, a gente aprende muito com a vida. A faculdade, ela te ensina o lado didático, o lado técnico da coisa. Mas eu costumo dizer que o nosso maior professor é a vida, né? A vida é que nos ensina. É as quedas, é os levantes de cabeça.